Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos à aula de hoje. Nós vamos falar sobre técnicas de leitura especializada, a identificação e análise da estrutura argumentativa. Então, vamos falar um pouquinho sobre a importância do ato de ler. Passamos o nosso dia lendo, não é verdade? Desde a hora que acordamos até o momento em que vamos para a cama, como vocês sabem, né? Pelo celular, né? O dia inteiro, e lendo através da tecnologia. O conhecimento se dá, em sua maioria, através da leitura, por diversos meios, diversos textos. Existem dois tipos de leitura: a leitura decodificativa e a leitura compreensiva. O conhecimento da língua não é suficiente para a leitura se efetivar. Vamos voltar um pouquinho lá para cima. A leitura decodificativa seria a leitura como se fosse um papagaio falando, né? Ele fala e não compreende, não sabe o que está falando. Apenas a leitura em si, decodificação dos códigos. Já a leitura compreensiva é diferente. Por quê? Porque no mesmo instante em que você está lendo, você está trocando informações com o seu texto. Você está fazendo e você está tecendo ideias, né? Você está compreendendo. Por isso que é leitura compreensiva. O conhecimento da língua não é suficiente para a leitura se efetivar. Quando começamos a organizar os conhecimentos adquiridos a partir das situações que a realidade impõe e da nossa atuação nela, quando começamos a estabelecer relações entre as experiências e a tentar resolver os problemas que se nos apresentam, aí então estamos procedendo leituras, ok? Então, diferenciaram bem, né, gente? É preciso considerar a leitura como um processo de compreensão de expressões formais e simbólicas, não importando por meio de que linguagem, tá, gente? Língua é uma coisa, linguagem é outra. Assim, o ato de ler se refere tanto a algo escrito quanto a outros tipos de expressão do fazer humano, caracterizando-se também como acontecimento histórico, estabelecendo uma relação igualmente histórica entre o leitor e o que é lido, não é, gente? Então, isso vai depender do texto, do seu emissor, do seu receptor e do seu momento, em que tempo estão, não é, esses três elementos. Se fizermos apenas a leitura da bandeira no sentido decodificativo, o que veríamos? Então, vejam aí. Essa bandeira sem nenhum sentido. O que ela seria? Essa bandeira seria a expressão das cores do arco-íris, muito bem. Agora, com sentido, ela seria a bandeira LGBT, não é? Então, a leitura vai, portanto, além do texto, não é? Seja ele qual for. E começa antes do contato com ele. Por quê? Porque eu tenho que ter um conhecimento prévio, né? Não adianta. Aí está a dificuldade de se aprender um novo idioma, né? Nós precisamos ter conhecimento do contexto. Vamos supor, aprender o idioma da língua espanhola, eu preciso sim estudar a história do espanhol. Como é que surgiu a língua espanhola, a cultura espanhola. O leitor assume um papel atuante, deixa de ser mero decodificador ou receptor passivo. E o contexto em que ele atua, as pessoas com quem convive, passam a ter influência apreciável em seu desempenho na leitura. Pois o dar sentido a um texto implica sempre levar em conta a situação desse texto e de seu leitor. Tá, gente? Isso é muito importante. Sendo assim, a leitura se realiza a partir do diálogo do leitor com o objeto lido,
seja escrito, sonoro, gestual, imagético ou mesmo um acontecimento. Então, como aqui vocês estão lendo ao mesmo tempo o material que eu postei e lendo também a minha imagem, né? Então, para ter uma compreensão melhor. Esse diálogo é permeado por um tempo e um espaço, uma situação desenvolvido de acordo com os desafios e as respostas que o objeto apresenta, em função de expectativas e necessidades, do prazer das descobertas e do reconhecimento de vivências do leitor. Contudo, aprender a ler significa aprender a ler o mundo, dar sentido a ele e a nós próprios, o que, mal ou bem, fazemos mesmo sem ser ensinados, não é, gente? Desde o momento em que nascemos, nós estamos já travando esse conhecimento, essa leitura do mundo. Então, a leitura se divide em 3 níveis: o sensorial, o emocional e o racional. Vamos ver cada um deles brevemente. O sensorial diz respeito à visão, tato, audição, olfato e gosto, né? Nós temos aí os nossos sentidos, né, gente? Então, nesse rol estaria o cinema, o teatro, as exposições. Fumaça, por exemplo. Eu posso sentir o cheiro da fumaça, eu posso ver a fumaça, imediatamente pensar: fogo, trovão, não é? O que eu vou pensar quando eu ouço trovão? Vai chover, né? Emocional. É um processo catártico. O que significa isso, a catarse? Você está assistindo uma peça de teatro, uma novela, por exemplo, né? Então você se emociona tanto com a dor daquele personagem que você começa a chorar ou você começa a rir, né? Então isso é a catarse, colocar-se no lugar do outro e sentir as mesmas coisas. Nesse caso aqui eu tenho mídia, eu tenho as notícias sensacionalistas, eu tenho a morte de algum famoso ou querido, tragédias, catástrofes, saudosismo. Então isso nós vemos a todo momento na mídia, né, gente? Na televisão, internet. O nível racional, vamos lá. O nível racional seria a leitura intelectual, caráter reflexivo e dinâmico, dialogismo, né? Então eu vou ler o que? Uma resenha, né? Um capítulo de um livro, então um manual técnico, por exemplo, né, onde eu preciso muito mais do racional do que do emocional. Na leitura racional, o leitor visa mais o texto, tem em mira a indagação, quer compreendê-lo, dialogar com ele, tá? Então aí eu dei exemplo dos textos acadêmicos, por exemplo. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora do texto argumentativo, sua identificação e análise de sua estrutura. Nesta aula iremos trabalhar com o editorial, tá, gente? Pois esse gênero geralmente aborda um tema da atualidade que está em discussão na sociedade, onde encontramos editoriais em jornais, em bons jornais renomados, não é? Em sites também, não é? Sites do UOL, por exemplo, né, da internet, e os jornais online, né? Por meio dos editoriais, os jornais e revistas expressam seu ponto de vista sobre o tema abordado, seja para fazer uma crítica ou um elogio a algo ou alguém, seja para fazer sugestões ou estimular a reflexão. Temos também esse tipo de texto, claro, não é? Nas boas rádios, CBN, por exemplo, Eldorado, né? O editorial tem uma estrutura relativamente simples. Ele gira em torno da ideia principal, que seria a tese, o ponto de vista do jornal, desenvolvimento e a conclusão, né? Que estaria mais no último parágrafo. O editorial constitui-se por um texto argumentativo, tá, gente? Então, é o tipo de texto pedido aí nas provas, né? Nos exames vestibulares, no Enem. Geralmente, os editoriais não são assinados, pois expressam a opinião do jornal e são impessoais. Olha só. Então, eu trouxe para vocês aqui um exemplo, tá? Que apesar de ser de 2019, é atual.
Este editorial é do jornal Gazeta do Povo, tá, gente? E se chama O Novo Mundo do Trabalho. Então, vou ler para vocês. Vamos lá. Em seguida, vamos analisá-lo. O Novo Mundo do Trabalho. O conceito de subdesenvolvimento surgiu na sequência da Revolução Industrial, por volta dos anos 1830, quando os países onde tal revolução ocorreu conseguiram um padrão de vida superior ao padrão médio anterior. Não há datas exatas, mas convencionou-se chamar de Revolução Industrial as mudanças tecnológicas e os novos processos de manufatura ocorridos entre 1760 e 1830, cuja marca mais robusta é a invenção da máquina a vapor e, com ela, a estrada de ferro, o trem de ferro e o navio a vapor. As mudanças na tecnologia e as inovações levaram à substituição de métodos artesanais de produção por linhas de produção com o uso de máquinas, resultando na expansão da indústria de transformação, com suas fábricas compostas de prédios, máquinas, operários e matérias-primas. A profusão de novos produtos químicos, uso crescente da energia a vapor e processos modernos e mais eficientes na produção de ferro, de energia, da água, levaram países como Inglaterra, onde a Revolução teve início, Alemanha, Holanda e Estados Unidos, a um substancial aumento da produtividade, hora do trabalho e melhoria do padrão de vida. Ocorre que os países do mundo, em sua maioria, não incorporaram as novas tecnologias e os novos métodos de produção na mesma época que os países adiantados e ficaram muito atrás em relação à renda por habitante e ao padrão médio de consumo já verificado nos países onde a revolução se instalou. A distância entre o padrão de consumo dos países adiantados e o padrão dos países atrasados é o que se rotula como subdesenvolvimento. Quanto ao mundo do trabalho, as relações entre trabalhadores e empregados tiveram de mudar para acompanhar as mudanças tecnológicas e os novos processos de produção baseados na especialização profissional e na divisão do trabalho. Nas revoluções tecnológicas anteriores, as máquinas competiram com o homem em habilidades físicas. Agora, os robôs vão competir com o ser humano em habilidades cognitivas, como já está acontecendo. As mudanças no mundo do trabalho, na Revolução Industrial, geraram conflitos e foram objeto de fortes críticas, como aquelas feitas por Karl Marx e Friedrich Engels, e este último chegando a publicar um livro a respeito em 1845 sob o título A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. Mais adiante, em razão das críticas e da mobilização dos operários, as condições de trabalho foram revistas com redução das jornadas diárias e melhoria do ambiente nas fábricas. Entre os anos 1870 e 1900, outra revolução tecnológica culminou na introdução do motor a combustão interna na indústria do petróleo, no aparecimento do automóvel e, sobretudo, na eletricidade, e novamente a produtividade foi aumentada, o padrão de consumo subiu e a modernização nas relações trabalhistas prosseguiu. Entre os anos 1960 e 2010, houve outro surto de inovações tecnológicas com o surgimento do computador, dos satélites modernos, da telefonia móvel, da internet e uma multidão de máquinas modernas e o robô inteligente. A economia mundial mudou, a vida média das empresas se tornou mais curta, os trabalhadores passaram a mudar de emprego com mais frequência e nos países que adotaram as novas tecnologias, a produtividade continuou subindo e o padrão de vida médio seguiu crescendo. As leis que regulam as relações trabalhistas, de novo, tiveram de se adaptar, inclusive aqui no Brasil.
O fato é que o mundo do trabalho foi afetado pelas revoluções tecnológicas, pela modernização dos processos produtivos e pelas novas exigências da vida econômica e social. E assim continuará sendo. Ok, gente. Então, a partir deste texto, vocês vão reler o texto com calma. E aí, no caderno, vocês vão fazer esta atividade que eu vou explicar agora, tá? Em seguida, eu vou postar um comentário sobre a atividade, ok, gente? Então, vamos lá. Após a leitura do editorial em questão, em grupo, vocês podem fazer em duplas, tá, gente? Vejam aí como vocês conseguem se reunir. Pode até ser em 3, por que não, né? Depois vocês me avisem pelo chat, tá? Após a leitura do editorial em questão, em grupo, respondam. Bom, aí vocês vão ver as principais características do texto, tá? A finalidade do gênero, né? Qual é a finalidade de um editorial, né? O perfil dos interlocutores, quem são esses leitores, esses interlocutores, para quem foi direcionado, né? Aí vocês vão ver de acordo com o jornal. O suporte ou veículo, acabei de falar, né? O jornal digital. O tema, qual é o tema? O tema é o assunto, do que se trata, tá, gente? Em uma frase, vocês vão tentar resumir, né? O tema não é o resumo, é o assunto e também não é uma frase, não é uma palavra, tá? É um mini resumo. A estrutura, né? Qual é a estrutura? Bom, né? Já vou falar para vocês a introdução, desenvolvimento e a conclusão e expliquem cada um desses. E a linguagem, o tipo de linguagem, linguagem coloquial, linguagem culta, linguagem familiar, popular. Textos para análise. Bom, vamos lá. Identifique após a leitura do texto em questão, tá, gente? Vocês vão identificar o autor, né, que já comentamos sobre isso, a data da publicação, o público leitor, o gênero, né, que vocês já devem, né, já responderam acima, mas tudo bem, coloquem novamente, meio de divulgação, temática, partes do texto, argumentos. Aqui, gente, vocês vão fazer apenas o que vocês não fizeram acima, tá bom, pessoal? Tá? E podem postar também o que vocês não compreenderam, palavras desconhecidas, tá? Postem também. Deixem esse exercício no caderno, por quê? Porque depois eu vou postar a correção comentário e aí vocês podem fazer uma comparação, ok, gente? Então, eu espero que vocês tenham compreendido e bons estudos para vocês. Até a próxima aula.